Mais de 900 mil brasileiros esperam por uma cirurgia pelo SUS. Não são procedimentos de emergência, mas mesmo assim essas pessoas sofrem com a demora. Uma operação pode aliviar uma dor crônica e melhorar a qualidade de vida do paciente. Afinal, por que há tanta demora, até para cirurgias simples como de catarata, varizes e hérnia? Um dos problemas, a tabela de remuneração do SUS está muito defasada e paga muito pouco por procedimentos, às vezes, caros. Nós recebemos em nosso estúdio o integrante do Conselho Federal de Medicina, Dr. Celso Murat. Ele coordena os trabalhos da Câmara Técnica em Medicina de Família e Comunidade do Conselho Federal de Medicina. Muito obrigado, doutor Celso, por vir aqui aos estúdios da TV Senado e falar um pouquinho dessa situação. O interessante, para a gente começar, isso já era de conhecimento, mas pela primeira vez o Conselho Federal de Medicina realizou uma pesquisa tão abrangente. Por que foi importante mostrar com dados essa situação que prejudica milhares de brasileiros? Olha, primeiro foi a facilidade de acesso aos dados. Com a organização da fila, feita pelo Ministério da Saúde, e através do portal Transparência, que colocou esses dados à disposição, inclusive dos órgãos fiscalizadores, nós tivemos acesso a números, e números fiéis, que foram números fornecidos pelo próprio Ministério. Essa fila, o que mais impressiona nessa fila é que os procedimentos mais relevantes são de resolutividade simples. Varizes, vesícula, hérnia, catarata, são coisas que não demandam nem muito tempo, nem grandes despesas e têm consequências extremamente desagradáveis, persistindo esse tipo de enfermidade nesses pacientes. A gente até tem alguns dos dados que o Conselho Federal de Medicina trouxe nessa pesquisa, divulgada em dezembro de 2017. A fila de espera para cirurgias, o número, ele passa de 904 mil pessoas na fila atualmente, né? Seguramente. E vocês fizeram a pesquisa, foi em 16 estados brasileiros, mas talvez até poderia ser um número bem maior que esse. Número bem maior. Por exemplo, um dos estados que não forneceram os dados foi o Rio de Janeiro, que talvez tenha uma população grande, tem uma crise na saúde extremamente grave, que se reflete inclusive em um noticiário riquíssimo, e por sua vez elevaria esses dados aí para aproximadamente 1,5 milhão de pessoas. É preocupante. É preocupante. E o senhor estava citando, por exemplo, alguns dos casos de cirurgia simples, como catarata, 113 mil pessoas na fila. Hérnia, 95 mil pessoas, varizes, 90 mil, e até amígdala e adenoides, 37 mil. Alguns casos na pesquisa, por exemplo, são pessoas que esperam mais de 10 anos. Exatamente. E outra coisa é o seguinte, ela inverte a lógica do acesso do cidadão ao serviço de saúde. Porque, na realidade, a entrada do cidadão no serviço de saúde é pela unidade básica, pelo programa de saúde da família. Queria fazer só uma correção. Eu já fui o coordenador da Câmara Técnica, hoje é o doutor Leonardo. Mas a gente tem um conhecimento disso. Porque joga esses pacientes que são uma hérnia, varizes, que são relativamente simples, no máximo a média complexidade, para ter o acesso ao serviço de saúde através da urgência e emergência, com as complicações inerentes desses fatos. Uma cirurgia de catarata, por exemplo, que é relativamente simples, rápida, ela leva a uma queda de produtividade e a uma redução grave na qualidade de vida do cidadão extremamente importante. E, como o senhor disse, uma cirurgia simples e não tão cara. A gente tem aqui a diferença e a defasagem de valor, né, como o SUS está repassando um pouquinho. Vamos colocar essa tabela aqui, a tabela que mostra que o SUS ele não está repassando o valor adequado, está bem distante. Por exemplo, catarata, que o senhor acabou de falar, doutor Murat. O SUS paga R$ 895 e no convênio particular R$3.000. A R$6.000. Chega até R$6.000. R$6.000. Isso não paga nem os custos. Não paga nem o custo.
Na realidade, o grande problema é a recomposição da tabela do Sistema Único, tabela de remuneração do Sistema Único de Saúde. As pessoas, só para ficar bem claro, elas entendem isso como uma remuneração só aos médicos, e na verdade é a toda a cadeia. A todo o sistema. Então, praticamente todas as instituições que viviam exclusivamente de venda, de trabalho médico, assistência médica, assistência hospitalar, vendiam para o Sistema Único de Saúde, eles fecharam as portas. A crise das filantrópicas, que são as grandes sustentadoras do sistema de saúde, está fazendo com que o Estado subsidie, através de auxílio financeiro, e às vezes com um custo muito mais alto do que se tivesse remunerado condignamente essas unidades pelo serviço prestado. A tabela não é corrigida há praticamente 15 anos, 10 anos, 15 anos. Uau. A defasagem hoje é tão grande, o que me preocupa muito é isso, a defasagem hoje é tão grande que se você corrigir a tabela hoje em 100%, ela vai continuar remunerando de maneira insignificante. Sem pagar os custos ainda. A esse ponto que chegou. E o governo vai poder até dizer, não, nós corrigimos 100% da tabela. 100% de nada é nada. Então, hoje há que se criar novos patamares de financiamento, há de se recompor o financiamento da estrutura de saúde. A estrutura de saúde perdeu, nesses últimos 15 anos, de dinheiro do orçamento da saúde. Não são recursos que seriam aplicados nas... Não, recursos que faziam parte do orçamento da saúde e que foram retirados desse orçamento para pagamento de outros custeios, inclusive juros de dívida, aproximadamente 150, 160 bilhões de reais nos últimos 15 anos. Uma média de 11, 12, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Uma situação que até pode se agravar por ano, com a emenda que congela os investimentos públicos. E agora, congelando, públicos, né? Então, a gente vai ver que a perspectiva é pior do que a realidade atual. Você não vê horizonte para isso. Antes da gente continuar, e a gente vai retomar essa questão dos investimentos públicos em saúde, uma coisa que a gente tem que deixar claro nessa entrevista, a gente falou, mas mais por alto, são cirurgias eletivas. Eletivas. Mas as cirurgias emergenciais, como é que funciona? Eu sei que elas também são caríssimas, mas a fila também é tão grande? Na cirurgia emergencial, a fila não é tão grande porque é aquilo que a gente tinha falado no começo, ela inverte a forma de acesso do cidadão ao serviço de saúde. Ele que poderia entrar pela atenção básica, pela média complexidade, com uma segurança para ele individual, pessoal, muito maior e por um custo muito mais baixo ao sistema, atendido dentro das condições normais, ele vai entrar com um risco pessoal muito mais alto, ele vai entrar numa situação de urgência e emergência, ele vai entrar com os agravos muito mais evidentes, de recuperação muito mais difícil. E nós gastamos mal e gastamos mais. Voltando, então, para a questão dos investimentos. É isso. Nessa perspectiva, teremos aí cerca de 18 anos sem poder aumentar os investimentos em saúde. Como fazer para a gente gastar melhor? Primeiro, recuperar a média complexidade. O que é a média complexidade? A média complexidade é esse atendimento em que o paciente é encaminhado a médicos especialistas e ele executa os procedimentos de investigação não tão complexos, mas são extremamente eficientes na prevenção do agravamento dessas doenças. Por exemplo, a doença no cidadão brasileiro hoje, as doenças crônicos degenerativas, que são as predominantes hoje na faixa etária mais alta, que são os idosos, que estão aumentando cada vez mais, as doenças crônicas degenerativas, que muitas delas começam na infância, elas correm no cidadão brasileiro de maneira autônoma. Não acontece nada na assistência dele que vá fazer uma prevenção desses agravos. A doença continua com a sua história natural sem que nada a interrompa. Por quê? Porque ele é atendido na atenção básica, precisa de uma consulta especializada, precisa de um atendimento de um exame mais apurado, e ele não tem acesso a essa assistência, porque não existe.
A média complexidade foi desestruturada no sistema de saúde do país. Então, a gente não está investindo na prevenção. Na prevenção. A gente faz a atenção básica, na hora de você controlar, esses pacientes se perdem e eles vão aparecer na porta de entrada da urgência e emergência com os agravos enchendo os centros de terapia intensiva, os centros de média complexidade, enchendo os leitos hospitalares pela cronificação dos seus agravos. E nós criamos um caos exatamente porque nós não resolvemos o problema com resolutividade na atenção básica. Então, na verdade, uma solução sem aumentar os investimentos é reformular a maneira como o SUS está funcionando. Reformular a atenção básica. Você dá condições do paciente ser atendido na unidade básica ou no programa de saúde de família e ter 85% dos seus agravos à saúde resolvidos exatamente ali. Agora, nesse ponto, a gente também tem que corrigir a tabela para que esse atendimento ocorra sem prejuízo às instituições. Corrigir a tabela. Outra coisa, a atenção básica necessita de médicos comprometidos com a atenção básica. Isso significa plano de carreira na assistência do Sistema Único de Saúde e Assistência Médica. Não existe hoje. Não existe, não existe. O médico hoje faz um concurso eventual, ele tem um acesso nos municípios através do programa Mais Médicos, que uma boa parte desses profissionais nem médicos são. Inclusive, alguns municípios reduziram o número de médicos porque receberam o programa Mais Médicos, que é financiado pelo governo federal, e mandaram os médicos do município embora, para desonerar a folha. Ou seja, um reforço que deveria surgir, não vira um reforço, não se torna um reforço, não é? Aproximadamente 50% dos municípios que receberam o programa Mais Médicos ficaram com menos médicos, porque mandaram os deles embora, entendeu? Então, você não tem uma resolutividade na atenção básica. O plano de carreira do médico no Sistema Único de Saúde, que é fundamental, é o acesso por concurso público, remuneração digna e plano de carreira. O médico tem que entender que ele vai trabalhar num determinado local, mais afastado, vai ter um salário decente, condições de trabalho mínimas dignas para resolver a complexidade da porta de entrada, que não é tão alta, e a partir dali ele vai ascendendo, tipo poder judiciário. Trabalha nesse município, depois de determinado tempo, com bons indicadores de saúde no local onde ele trabalha, ele vai ser transferido para outro lugar, o outro vai entrar ali com independência, com dignidade e com boa remuneração para que ele se mantenha. Você vai ver que muitos desses médicos vão entrar em determinados lugares e não vão sair mais. O senhor percebe que há vontade política para implantar essa mudança? Não? Não, nós temos algumas resistências, Eu acredito até que a Frente Nacional dos Prefeitos seja muito resistente a isso ainda, entendeu? As pessoas não entenderam o macro-benefício. Pensam em situações peculiares que envolvem grupos políticos, grupos econômicos, entendeu? Que não têm interesse em que essa assistência seja estendida de uma qualidade boa. E uma outra questão dentro dessa solução que o senhor mostra também é mudar um pouco a cultura que existe dentro da própria classe médica, não é? Tem o lado da visão do poder público, mas a classe médica também pode se voltar um pouco mais para o caminho da prevenção. O que a gente percebe, por exemplo, nos acadêmicos é que eles se profissionalizam tanto para especificidades e esquecem que o caminho mais simples, o caminho de entrada, como o senhor falou, de receber a pessoa no início do problema, de ser o dito médico da família, pode ser também um caminho digno, um caminho que deve ser estimulado. A atração é o salário. Por que o médico vai se especializar? Porque a medicina especializada a curto prazo, ela tem muito mais retorno financeiro, muito mais compensação financeira e muitas vezes permite que ele fique em centros grandes. É o caso que você tem que estimular, é a carreira médica dentro do Sistema Único de Saúde, nos moldes em que a sociedade precisa. E o atrativo de condições de trabalho, atrativo financeiro, é o mínimo que o governo pode oferecer a esses profissionais. A gente fala médico
porque nós somos médicos, discutimos problemas médicos, mas isso aí é extensivo a todas as equipes que trabalham na saúde, na atenção básica, porque todas as profissões da área de saúde na atenção básica são pessimamente remuneradas. Teve um concurso para médico no Rio de Janeiro agora, de 20 horas semanais, queriam especialistas e tal, e o salário era de R$ 928, isso aí no edital. Aí o médico não vai trabalhar lá, começa a dizer que o médico não quer trabalhar no sistema único de saúde, que ele não quer atender as pessoas pobres, que ele não quer isso e aquilo. Absolutamente. Mas se é uma remuneração digna, não é possível fazer uma remuneração digna, dá condições mínimas de trabalho, que eu tenho certeza absoluta que não só a classe médica, não, mas os profissionais de saúde respondem. Eu vou voltar, puxando o que o senhor está falando a respeito desse atendimento preventivo, esse atendimento básico. A tabela mostra um exame que é simples e barato, a tabela da defasagem dos procedimentos do SUS, vocês aqui, mostra um exame que é fundamental para a saúde das mulheres. Ali o último, Papa Nicolau. Papa Nicolau. Olha só a diferença de valor. 7,30. Não paga o exame, que é o exame que é feito para detectar, o exame que detecta o câncer de colo de útero cedo, né, e pode fazer um tratamento adequado e seguro para as mulheres. A atenção básica é extremamente útil. O controle de uma dosagem de açúcar sanguíneo seriada, controlada, é de custo baixíssimo e não é feita. Aquilo que a gente estava falando, essas doenças evoluem sem que nada as interrompa, sem que a atitude pública nenhuma diminua a gravidade desse descaso. E sai muito mais caro tratar tudo isso depois. R$ 7,30, uma média com leite não custa isso. Entendeu? Quer dizer, se o governo está achando que ele vai remunerar um procedimento, não existe nada em assistência médica simples. Existem procedimentos de baixa complexidade e existem procedimentos de alta complexidade. Mas simples, bobagem, não existe. Não existe doencinha em medicina. Praticamente as doenças graves, infecciosas, todas começam com um resfriado, começam com uma gripe. E não adianta dizer que isso é uma gripe boba, porque nem todas as gripes são bobas, nem todos os resfriados são bobos. O senhor percebe que há uma tentativa de enfraquecer o SUS, por exemplo? Olha, eu acho que tentativa pública, sinceramente, eu acho que não. Eu faço parte de uma corrente minoritária. Eu não acho que o governo esteja fazendo isso com a intenção. O governo tem que entender que ele tem que ter prioridades. Ele não pode colocar, por exemplo, um sistema único de saúde que é universal no Brasil, e deve ser assim, como uma situação econômica que possa oscilar de acordo com conveniências regionalizadas. Então, às vezes, o foco de atenção do governo muda para determinado procedimento, para determinada área econômica, em detrimento de outras. Determinadas áreas sociais deveriam ser intocáveis. Educação, segurança, saúde deveriam ser intocáveis. Essas deviam ter um orçamento próprio, definido, capaz de atender. É claro que não existe nenhuma economia no mundo que vá fazer com que o governo dê tudo que tem na medicina para todas as pessoas. Isso nem na Noruega, na Dinamarca, isso tem, na Suécia existe isso. Não dá. O que você tem que fazer é adequar a evolução das doenças na sua região à sua capacidade de financiamento. Priorizar e fazer com qualidade aquilo que vai evitar o custo alto da atenção terceirizada e da alta complexidade, tá certo? Fazendo uma sociedade mais sadia por um tempo maior. Doutor Murad, essa questão que a gente está falando, que atinge a milhões de brasileiros, o senhor mesmo disse, se todos os estados tivessem participado da pesquisa, né, foram 16, mas, por exemplo, só o Rio de Janeiro aumentaria para mais de 1 milhão essa fila. Uma situação que é muito comum em quem tem plano de saúde, mas que acaba pagando por tratamentos fora do plano.
é a questão do desconto no imposto de renda, que também, às vezes, a pessoa até, ela nem tem plano, mas acaba também investindo por esse caminho. Isso acaba funcionando como um caminho, por exemplo, para o governo burlar essa questão do SUS, tipo, não, a pessoa vai ter esse retorno no ano seguinte por ter investido um pouco mais em saúde, já que o SUS não está correspondendo? Olha, eu acho que cria um vício aí. Hoje em dia, o gasto em saúde no Sistema Único de Saúde, que atende 1/3 da população, é mais alto do que o gasto de saúde pública, que atende 2 a 3/4 da população. O paradoxo disso é que a própria saúde suplementar já está começando a apresentar alguns vícios que contaminaram o Sistema Único de Saúde. Você já tem hoje demanda reprimida, você já tem baixa remuneração numa boa parte dos planos de saúde, você já tem uma dificuldade cada vez maior do acesso à atenção básica e à média complexidade, e nós já estamos observando que na saúde suplementar, a porta de entrada, por sua vez, também já está virando pronto-socorro e os hospitais terciários. Está cometendo os mesmos vícios. Eu até às vezes brinco, chamo de saúde suplementar, porque ela está pegando os mesmos vícios que contaminaram o Sistema Único de Saúde. E uma última pergunta antes da gente encerrar, fugindo um pouco do assunto, mas que chamou bastante atenção, que o SUS ele está oferecendo em alguns hospitais tratamentos alternativos. Qual é a sua visão pessoal sobre esse assunto? Olha, eu acho que isso beira quase a irresponsabilidade. Essas medicinas alternativas não têm fundamentação científica que comprove que elas tenham nenhuma utilidade, com exceção de que eles consideram alternativa e não é, que é a acupuntura e a homeopatia, que são especialidades médicas. E se vocês forem estudar um pouquinho a origem dessa medicina tradicional chinesa, vocês vão ver que a origem da medicina tradicional chinesa foi uma forma que Mao Tse-tung conseguiu para fornecer para aquela multidão de chineses uma atenção barata e de efetividade duvidosa, mas que era vendida naquilo que a gente chama que a propaganda tem possibilidade de fazer. Tá certo? Isso aí é um factoide, entendeu? Essas medicinas, essas chamadas práticas alternativas não têm grade curricular, não têm formação. Essas pessoas não têm nenhum estofo cultural que eu digo profissional de conhecimento científico, e não tem absolutamente nada provado que isso tenha a menor utilidade. Quem tem pouco dinheiro tem que gastar bem. Quem tem pouco dinheiro não pode se dar o luxo de ser inconsequente. Era isso que eu ia dizer, acaba entrando no que o senhor falou no decorrer dessa entrevista, né? Mau investimento dos recursos públicos. Mau investimento. O senhor ia falar mais um pouco. A gente sabe, o governo brasileiro, ele sabe quanto ele gasta, mas ele não sabe quanto custa. Esse é um outro vício grave da administração na área de saúde. Então, melhorar a gestão é fundamental até para resolver. Melhorar a gestão é fundamental. Perfeito. Doutor Celso Murat, muito obrigado pela entrevista. Pelas ordens. Neste Cidadania, nós entrevistamos o vice-corregedor do Conselho Federal de Medicina, Dr. Celso Murat. Se você quiser rever, baixar ou repassar o link deste programa, é só acessar nosso endereço, senado.leg.br/TV, ou então o canal da TV Senado no YouTube. Para fazer um comentário, crítica ou sugestão, você pode mandar um WhatsApp para 61 999661616 ou telefonar de graça para 0800 61 2211. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania.